que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu gosto muito de trazer sempre alguma música para a gente iniciar as reflexões. E eu convido vocês nesse momento, em pensamento, porque essa música se chama Renova-me, Senhor Jesus. Em pensamento, colocar tudo aquilo que vocês estão sentindo como obstáculo, como dificuldade, para você continuar no caminho do bem, para você colocar o Evangelho em prática, porque muitas vezes a gente acaba meio que desanimando. Né? Então, que nós possamos colocar nesse momento, junto com essa música, as intenções que a gente saia daqui renovado. E que nós possamos tirar do nosso coração essas coisas que nos impedem e estarmos avançando. O convite Senhor, já não quero ser igual. É comigo, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tu queria, não queria dentro de mim. Precisa ser Senhor, porque tu queria dentro do meu coração. Precisa mais de ti. Você também, Senhor Jesus. Já não quero mais saber. Você também, Senhor Jesus. Já não quero igual. Porque tu queria, tu queria dentro de mim. Precisa ser queria dentro do meu coração. Precisa mais de ti. Revolve, Senhor. Senhor Jesus, já não quero mais falei, sofrer, falei, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser ouvido, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti.
Então, meus amigos, ainda bem que a gente tem várias alternativas para poder, né, substituir a microfonia que às vezes dá aqui. A gente pede, né, sustenta-me, Senhor Jesus, já não quero mais falir. Porque nós já viemos tantas vezes, já falimos tantas vezes em coisas que nós nos comprometemos, que nós precisamos aproveitar a oportunidade que estamos. Então, assim, muitas vezes a gente desanima na caminhada. Coisas acontecem e algumas vezes a gente até se pergunta, será que vale a pena ser bom? Será que vale a pena seguir todos os preceitos que Jesus colocou? E a gente às vezes até diz, vou parar de ser trouxa, né? Porque a gente acha que está sendo trouxa, né? Tentando ser bom. E eu confesso a vocês que, em determinado momento, quando eu me questionei com relação a isso, eu fui chamada a atenção. Porque nós achamos que nós viemos para cá sozinhos. Mas nós nunca estamos sozinhos. Quando nós viemos para cá, nós deixamos toda uma equipe que nos auxiliou e nos amparou no plano espiritual para fazer todo o desenho e arquitetura da nossa encarnação. Para nos motivar, nos ensinar como deveríamos estar nos portando diante dos desafios. Eles fazem parte da nossa família espiritual, que ficaram torcendo por nós. Estão lá o tempo todo torcendo para que a gente não desanime, para que nós voltemos para o plano espiritual como espíritos completistas. Ou seja, aquele espírito que veio para cá, que se manteve o tempo necessário de existência, mesmo diante de todos os desafios, e que conseguiu completar minimamente tudo o que se propôs. Talvez não complete 100%, mas conseguiu se manter no caminho do bem, apesar das dificuldades. E é isso que eles estão esperando que comemorar com a gente quando a gente voltar para lá. Porque se a gente desanimar, desistir, nós vamos deixar de fazer muitas coisas as quais nós nos comprometemos. E nós não vamos ser os espíritos completistas. Nós vamos deixar para o meio do caminho. Aí a gente vai voltar com uma carga maior ainda para ter que dar conta aqui. E além disso, quando nós aceitamos, quando nós imploramos, não que nós aceitamos, nós imploramos para vir para cá, porque a gente achou que, eu estou pronto para ir para o plano encarnado, para fazer melhor do que eu fiz antes. Está pronto? Então você vai. Quando nós dissemos, estamos prontos e queremos e necessitamos estar aqui, nesse nosso plano nós acabamos fazendo vários laços e compromissos com outras pessoas que estão conosco nesse caminhar. Muitos desses nossos compromissos, se a gente desistir, vão olhar para nós e vão esmorecer também, e vão desistir. E muitas vezes as pessoas que mais nós queremos que
se dê bem, que evolua, que a gente, né, está perto, que a gente diz, essa pessoa precisa. E se ela perceber que você que fez este laço e esse acordo de estar junto, largou dessa caminhada, desistiu, desanimou, ela vai desanimar também. E ela também não vai conseguir cumprir. Então, qual que é o compromisso que nós estamos tendo com esses espíritos que nós nos comprometemos? Não é só da gente, não é só de mim que eu estou, não é só por mim que eu estou respondendo. No momento que eu desistir, essa foi a pergunta. Qual que é o compromisso que você está tendo com essa pessoa que você disse que ia estar junto e que iria auxiliar para que essa pessoa progredisse? Então, assim, quando a gente pensa, é só comigo, tudo bem. Agora, quando você pensa, poxa, daí fulano, ciclano e beltrano, aí você começa a analisar que a tua existência, ela tem um círculo ao qual você tem uma responsabilidade, por isso você precisa se manter. E se nós estamos tendo acesso a esses conhecimentos, é porque nós assumimos esse compromisso. Por isso, assim, a gente não pode simplesmente largar. Ah, eu não vou fazer nada de mal, mas eu não quero mais me envolver, ajudar. Mas também não vamos estar fazendo, né, nada por nós mesmos, porque aí aquilo que nós poderíamos estar dando um passo adiante, nós paramos, escolhemos parar. E ao mesmo tempo nós escolhemos exemplificar para que outros, que a gente sempre chama atenção, vamos lá, a gente vai exemplificar que não vale a pena, eles vão dizer, olha aí, ó, já falou tanto para mim, né, e agora simplesmente desistiu. Então não vale a pena mesmo. Então nós temos que lembrar desse círculo de compromisso que nós temos com outros espíritos que estão conosco nessa encarnação. E foi pensando muito nesses desânimos que Jesus deixou lições, porque ele já falava isso para os seus apóstolos. E ao tomar acesso a essas lições, a gente começa a pensar, isso acontece também hoje. Mas se nós não seguirmos o que Jesus falou, o que vai acontecer? Nós não vamos avançar. E quando ele percebeu, Jesus, que ele não iria estar muito tempo mais fisicamente com os seus discípulos, ele começou a dizer, ó, vai ter momento que vocês vão ser expulsos das sinagogas, vai ter momento que as pessoas não vão acreditar em vocês, vai ter momento que vão duvidar tudo que vocês falarem, vai ter momentos que vão tentar matar vocês por conta das lições que vocês vão estar tentando passar. Isso tudo eles vão dizer que é em nome de Deus. Isso vai acontecer. No entanto, Jesus disse, eu estou dizendo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo. E vocês vão encontrar essas palavras no Evangelho de João, onde Jesus tem essa conversa com os discípulos. Então, não eram somente os discípulos naquele momento que passariam por situações de provação e de vontade de largar tudo, mas quem vinha depois. E pensando nisso, as lições foram dadas para serem passadas adiante. Chico, ele recebia muitas pessoas diariamente e muitas desanimadas da sua caminhada também. E foi no momento desse de atendimento, de atender uma pessoa que estava diante de várias situações de desafios, que estava desanimada, que o espírito irmão X veio e contou uma história pedindo que Chico
passasse adiante para que isso servisse de lição. Então, ele começou justamente com essa frase de Jesus, dizendo que no mundo, as pessoas, não só os discípulos, mas todos teriam aflições, mas que era para ter bom ânimo. Jesus disse: "Tens bom ânimo, eu venci o mundo." E aí ele começou contando que, num determinado momento, o espírito das trevas resolveu fazer uma liquidação de todas as ferramentas que esse espírito usava para fazer as maldades. E aí ele colocou lá a mostra no balcão, e um outro espírito entrou e foi olhando. Lá estava o ódio, o rancor, a inveja, a maledicência, enfim, todas as coisas com o seu nome e com o seu preço. E aí uma das ferramentas chamou a atenção desse espírito. Estava lá numa embalagem toda dourada. Era das ferramentas mais gastas e com um valor mais caro. Estava escrito desânimo. E aí este espírito questionou o espírito das trevas. Como assim? Essa ferramenta é a que está mais gasta e é a mais cara. Por que isso? E aí o espírito das trevas explicou que aquela era a mais cara e a mais gasta porque era a que ele mais utilizava. Porque as pessoas não identificavam como algo que pertencia a ele. E com aquela ferramenta, o desânimo, ele conseguia abrir muitas portas nas pessoas, e a partir do momento que ele estava dentro de cada um, o que acontecia? Ele podia usar todas as outras ferramentas com tranquilidade, porque teria sucesso. Então, assim, a gente não se questiona muitas vezes a questão do desânimo, né? E a gente não identifica como algo ruim. A gente não procura logo combater, porque... E aí, a partir do momento que a pessoa desanima, o que acontece? Ela começa a ter uma série de... Ela começa a adoecer, ela começa a sentir raiva sem motivo, ela começa a perder a paciência, ela começa a buscar coisas lá rancorosas que estavam guardadas. Por quê? Porque essas ferramentas começam a ser usadas e a pessoa não se dá conta que tudo começou lá com um pequeno desânimo. E por isso que a gente precisa prestar atenção quando estamos começando a desanimar. Buscar logo algo para que nós possamos reverter isso. Não permitir que esse desânimo avance na nossa vida. Então, assim, quando a gente tem uma raiva ou alguma coisa, a gente logo identifica, isso é ruim, tem que... ficou desanimada, fica ali esperando. Não, tem que logo fazer com que esse desânimo saia da nossa rotina. E todas as pessoas, inclusive as mais experimentadas, têm ou já tiveram momentos de desânimo. Inclusive o Chico. E tem uma história que eu já contei para vocês e que eu vou trazer de novo, que é uma situação onde ele estava indo para o seu trabalho lá na Fazenda Modelo, caminhando de cabecinha baixa, desanimado porque tinha muito trabalho, porque tinha muita gente doente, porque tinha muito atendimento, porque tinha isso. Ele ia desanimado, de cabeça baixa. Aí na sua frente aparece o Emmanuel. E o Emmanuel apontou para ele lá longe, um agricultor com a sua enxada. E aí ele disse: "Está vendo, Chico? A enxada nas mãos do agricultor, ela não questiona se ela vai
trabalhar num terreno rochoso, num pântano, se vai se machucar em pedras, se vai, né, se chafurdar na lama. Ela é um instrumento e ela faz o seu trabalho, e ela não reclama também se vai servir para sementeira de flores, de alimentos, enfim, ela faz o seu trabalho. Que no final o trabalho acaba, né, sendo produtivo e bom para todo mundo. E nós, Chico, nas mãos de Jesus, nós somos a enxada. Nós precisamos aprender a servir sem reclamarmos. E aí o Chico levou né? Porque o mano viu o que estava passando na cabeça dele, né? As queixas, enfim. E aí o Chico disse, ele entendeu a lição e disse, verdade, mano, o desânimo é um veneno. O irmão disse, isso mesmo. E a enxada que foge à glória do trabalho cai na desgraça da ferrugem. Essa é a lei. Então, assim, ou nós trabalhamos para que as coisas boas frutifiquem, ou nós vamos enferrujar, não vamos ter uma função positiva e vamos voltar para o mundo espiritual reclamando que não conseguimos cumprir com o que nos comprometemos. E aí o Chico, entendendo tudo aquilo, ele voltou a ter um ânimo e foi trabalhar mais animado, de alma nova, né, de coração tranquilo. E se nós pegarmos a palavra desânimo, ela tem a sua raiz na palavra ânimo, que significa alma. Então, assim, e quando nós nos deixamos abater, nós acabamos nos desconectando um pouco com o nosso Pai Celeste. E essa desconexão permite que esse desânimo acabe tomando conta do nosso dia a dia. Então, por isso, precisamos nos preocupar com a nossa alma. E nós precisamos ter não só ânimo, mas um bom ânimo, que é o ânimo direcionado para o bem, para o bom, para as coisas bacanas, para preservar aquilo que nós somos, aquilo que nós temos de bom, que nós recebemos do nosso Pai Celeste. Porque nós recebemos muitas coisas boas. Para nós zelarmos pelas lições que nós vamos aprendendo e, com isso, colocarmos em prática. Essas lições que o Mestre Jesus tão ricamente nos passou. Então, nós precisamos zelar e nós precisamos compreender e colocar em prática. Para que esse nosso caminho ele seja um caminho mais alegre. E Jesus, ele percebia isso também na sua caminhada, quando ele olhou para Bartolomeu, e ele percebia que o Bartolomeu, ele era maravilhoso nas coisas que ele fazia, no entanto, ele olhava por Bartolomeu e com frequência ele via o Bartolomeu desanimado. E aí, num determinado momento que eles estavam conversando, ele perguntou por que ele, né, ficava cabisbaixo e triste, e o Bartolomeu não sabia dizer da onde. Mas ele disse para Jesus assim, eu vejo tantas coisas ruins ao redor, eu vejo assassinatos, eu vejo pessoas se agredindo, eu vejo pessoas passando as outras para trás, parece que a maldade, ela acaba sufocando o bem. E isso me deixa um pouco para baixo, assim, descrente.
Ele disse, mas quando você falou, Jesus, que o seu reino não era deste mundo, eu tive um pouco mais de ânimo e de fé. Porque certamente no seu reino isso não acontece. E aí Jesus, olhando para ele, disse, quando eu falo que o meu reino não é deste mundo, é para que as pessoas percebam que o meu reino é diferente desses reinos que estão aí, que são baseados em riqueza, em poder, né, financeiro, político, enfim, é diferente. Mas não significa que o reino, o meu reino, não possa se estender por este planeta. Não possa se estender para todos que estão aqui. Então, Jesus, ele falava isso para que os discípulos e para que a gente compreenda a diferença dos reinos que ele pregava. Que o reino dele era baseado no amor, na compreensão, na caridade, na fraternidade, enquanto que os outros eram na riqueza, no poder, nas aparências. Mas Jesus, a intenção dele é que o seu reino também se expandisse por todo o nosso planeta. Por isso as suas lições. E essas lições todas, elas são trazidas no livro Boa Nova, né, esses relatos onde o irmão X, ele traz todos esses relatos, porque no mundo espiritual, eles têm acesso às passagens da vida de Jesus com mais detalhes. O evangelho que nós temos acesso, eles têm, né, o essencial. Então, no livro Boa Nova tem muitas passagens do evangelho que a gente imagina, né, as conversas, a gente imagina os relatos e o irmão X, ele traz essas conversas mais detalhadas. Por isso que ele traz essa conversa do Bartolomeu com Jesus. E aí o Bartolomeu, ele pergunta, mas Jesus, no seu evangelho, o evangelho, né, que o Senhor prega, ele exige que tenhamos fortaleza o tempo todo? E aí Jesus diz, não, fortaleza não. Transformação. E essa era uma palavra que ele, na prática, ele acreditava, porque ele pegou homens com muitos defeitos para serem os seus discípulos. Ele pegou homens que tinham muitas imperfeições e ele acreditava que cada um, a seu momento, se transformaria e passaria exemplos bons, positivos e conseguiria levar adiante. Então, ele, nas suas exemplificações, ele acreditava na palavra transformação. Não precisava ser forte o tempo todo, mas transformar. E a partir dos momentos de fraqueza, entender, compreender as lições e evoluir. Fazer essa transformação interior. E Jesus ainda diz que ele veio para este mundo acreditando imensamente que as suas lições, as suas palavras, elas poderiam fazer essa transformação. Mas que para isso as pessoas precisariam deixar que as palavras entrassem, penetrassem no seu coração e ali frutificassem. E é isso que a gente precisa fazer. Permitir que a palavra passe do nosso conhecimento, do nosso cérebro, para a nossa emoção, para a transformação, primeiro de nós mesmos. A gente não pode exigir que o outro se transforme se a gente ainda não conseguiu. Então, nós precisamos aos poucos fazer essa transformação e fazer com que a palavra dele permaneça conosco. E que apesar das dificuldades, nós ainda consigamos ter fé e acreditar que isso é possível, que a transformação é possível e que isso pode trazer frutos junto às pessoas que nós mais amamos. Então,
Nós precisamos permitir que o nosso caminho ele seja um caminho de ações positivas, apesar das dificuldades. Se nós formos buscar Jerônimo de Mendonça, que era, para quem lê um pouquinho e conhece um pouquinho do Espiritismo, sabe que ele viveu a maior parte da vida dele paralisado, do pescoço para baixo, numa cama, dando palestras no Brasil inteiro, indo para lá, para cá, né? E um belo dia sua mãe, vendo que ele já estava pronto para sair de novo, ela disse: meu filho, tô quase acreditando nessa história de espiritismo. E aí ele disse: por quê, mãe? Então, eu não tenho 8 filhos? Sim. Você não é o único aleijado? Sim. E você é o único que não para em casa. E aí ele olhou para a mãe e disse: mãe, mas eu sou aleijado do corpo, mas eu não posso ser aleijado da alma. Porque é a alma que atua nesse sentido. Então, por mais dificuldade que nós tenhamos, nós precisamos permitir que a nossa alma, ela tenha esse ânimo, ela tenha essa vontade, e ela possa passar para as outras pessoas, ela possa ajudar a conduzir as outras pessoas, que são os nossos laços afetivos, para um lugar de mais harmonia. E esse lugar, necessariamente, não precisa ser no plano espiritual, pode ser aqui mesmo. Então, assim, à medida que as pessoas vão compreendendo, elas vão se harmonizando. E as coisas vão se transformando. A gente aprende que céu e inferno é uma questão, né? Então, nós podemos viver o céu aqui mesmo, ou nós podemos viver o inferno aqui mesmo. E depende daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós fazemos, com o que nós recebemos. E Jesus, ele veio com a sua presença, não trazer só as facilidades, né, efêmeras, para a gente prestar atenção nas outras coisas, porque as coisas da nossa vida vão passando, né? A beleza, a juventude, enfim. Mas tem coisas que não envelhecem nunca, que não perdem o sentido, e que são os sentimentos nobres. Então, ele veio ligar a lâmpada do nosso coração com a usina divina que é Deus. Né? E nós precisamos fazer com que essa lâmpada que é o nosso coração, ela possa estar iluminando outras pessoas. E nós precisamos fazer isso juntos. Então, assim, tem a história de um irmão que frequentava a casa espírita e em um determinado momento ele teve essa questão do desânimo, né? E aí ele se afastou, e ele tinha um trabalho bacana, e ele auxiliava, ele amparava. E aí um outro trabalhador da casa foi visitá-lo. Chegando lá, ele estava próximo a uma fogueira. Esse irmão simplesmente sentou perto dele, puxou um dos carvão que estava na fogueira do lado. E aí, quando ele percebeu que aquele carvão estava quase apagando, ele juntou o carvão de volta e esse carvão se acendeu de novo. E aí, sem cobrança, sem falação, ele conseguiu passar a mensagem para esse irmão que ele, por mais luz que ele tivesse, em determinado momento, se ele estivesse muito afastado, ele acabaria perdendo esse brilho, essa luz, ele precisaria estar junto com as outras lâmpadas, as outras brasas, as outras, aprendendo sobre Jesus,
ensinando sobre Jesus, porque em determinados momentos a gente aprende e outros a gente ensina. Em determinados momentos a gente ilumina e em outros nós precisamos da luz. E nós só vamos conseguir isso estando próximo. Se nós nos afastarmos, essa luz, ela acaba se apagando. E nós precisamos ter essa conexão com o nosso Pai Celeste. Por isso a importância e o sentido de nós estarmos toda semana reunidos, estudando, conversando sobre Deus, sobre Jesus, e dá sentido a essa nossa vida. Então, para encerrar, eu trouxe uma mensagem do nosso amigo Chico Xavier, que diz assim: que Deus não permita que eu perca o romantismo, mesmo sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver. Mesmo sabendo que em muitos momentos a vida, ela se torna dolorosa. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos. Mesmo sabendo que as voltas que o mundo dá, muitas vezes, eles se afastam, indo embora das nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas não compreenderão, não conseguirão ver, reconhecer e até retribuir essa ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo escurecerão meus olhos. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo talvez não tenha o mesmo amor por mim. Que eu não perca a garra, mesmo sabendo que a derrota e as perdas são adversários extremamente perigosos. Que eu não perca a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas. Que eu não perca o sentimento de justiça, mesmo sabendo que muitas vezes o prejudicado serei eu. Que eu não perca meu forte abraço, mesmo sabendo que em algum momento os meus braços ficaram fracos. Que eu não perca a beleza e a alegria de ver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos e escorrerão por minha alma. Que eu não perca o amor pela minha família, mesmo sabendo que muitas vezes ela exigiria de mim esforços incríveis para manter a sua harmonia. Que eu não perca a vontade de doar esse enorme amor que existe em meu coração. Mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido e até rejeitado. Que eu não perca a vontade de ser grande. Mesmo sabendo que o mundo é pequeno. E acima de tudo que eu jamais esqueça que Deus me ama infinitamente. Que um grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa. Pois a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Eu desejo então que Deus abençoe e ilumine cada um de nós que está aqui hoje. Que essa luz possa se expandir, chegando até os nossos lares, chegando às pessoas que mais amamos, levando paz, levando harmonia, saúde e bem-estar àquelas pessoas que estão necessitando nesse momento. Estejam elas próximas de nós ou físicas
aqui um pouco afastadas, elas recebam essas energias positivas de amor, de paz, de bem-estar, de saúde. Abençoa, Pai, esta nossa noite de descanso e que possamos ser levados a lugares de aprendizagem, de auxílio e de amparo conforme a necessidade de cada um. Que a luz de Jesus, que a sua paz esteja no coração de cada um dos presentes, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Que assim seja.